Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Olá pessoal, estou mais uma vez aqui trazendo um livro novo para vocês. Memórias Póstumas de Brás Cubas, do grande Machado de Assis. Primeira vez que eu li esse livro, eu não achei ele muito legal, não achei ele muito interessante, achei parado, como muitos de vocês devem achar. Mas depois que você faz a análise, você percebe o contexto da obra, eu passei a gostar muito deste livro. Ele foi publicado em 1881, escrito pelo escritor, né, que todo mundo conhece, Machado de Assis. E a gente tem que levar em consideração, primeiro, as características do estilo machadiano, o estilo do Machado de Assis. Machado de Assis, ele é da transição da escola literária do romantismo para a escola do realismo. Então, ele vai trazer bastante nos seus livros a análise psicológica, ironia, o discurso metalinguístico. O que é isso? Isso é muito importante, porque tem muito isso no livro Memórias Póstumas. É a linguagem, explicando a linguagem, ou a interação entre o autor, narrador no caso, e o leitor. Então no livro, o narrador vai conversar com você, vai te fazer questionamentos, vai te fazer pensar, entendeu? Outras características do Machado: narrativa não linear dos fatos, pessimismo, ele era extremamente pessimista, em quase todos os seus livros realistas você percebe esse fato pessimista. Ele tem uma concisão vocabular, ou seja, ele é direto e rápido. Apesar de a gente achar ele um pouco confuso, ele é direto, ele não usa muitos adjetivos, não usa muitas complicações nas frases, e é simples. E as ideias que ele traz são universais. Apesar de retratarem muito o cotidiano da elite carioca, são ideias universais. Então, a gente tem que levar em consideração que este livro foi publicado em 1881 e é o primeiro livro do período realista no Brasil. Foi o primeiro livro realista. Ele vai retratar a elite brasileira do fim do século XIX, ou seja, 1800 a 1900, 1890, 80, 1900, bem a época em que o livro foi publicado. E neste livro, Machado de Assis vai criticar a devassidão da vida burguesa, os caprichos da elite, em que o narrador, o Brás Cubas, ele é um mero personagem. Ou seja, a real função do livro é tratar da elite, não é a vida dele. É a vida dele, mas com o contexto que você tem que levar muito em consideração, que é essa elite. E então, ele vai inverter o ideal burguês. O ideal burguês do quê? De vencer na vida. Ou seja, todo mundo diz, você tem que trabalhar, você tem que estudar para você vencer na vida. E aqui o Machado de Assis vai inverter isso. Ou seja, o Brás Cubas vai lá, faz tudo, tudo bem. Ele era rico, ele era preguiçoso, ele era egoísta, interesseiro, ele era. Agora, ele não venceu na vida, ele não conseguiu nada do que ele planejava. Ele queria ser deputado, não conseguiu. Queria se casar, não conseguiu. Queria ter fama, não conseguiu. Ou seja, ele não consegue vencer na vida. Essa é uma das características importantes dessa obra. Não se trata das realizações do personagem, do Brás Cubas, mas se trata das não realizações e suas implicações no dia a dia dele. E aí, um fato que a gente tem que levar em consideração muito é que uma análise que o autor faz do próprio autor do livro dele. Ou seja, não sei se todo mundo sabe, mas Memórias Póstumas do Brás Cubas foi escrito pelo Brás Cubas, né, como narrador, após a morte dele. Ou seja, ele é um defunto autor. Ou seja, ele morreu para depois se tornar autor. Diferente de autor defunto. Tenha em mente sempre isso. Ele é um defunto autor. Ele vai narrar os fatos da vida dele sem escrúpulos, sem fantasia, sendo irônico, sarcástico, porque ele não pode ser atingido. Quem que vai atingir ele? Ele está morto, ninguém vai poder julgá-lo, ele está acima de tudo, ele passou do véu desta vida para a eternidade, ou seja, ele está acima de tudo, ele não vai ser julgado, ninguém vai meter o pau nele. Por isso que ele vai usar um ponto de vista um tanto quanto hipócrita, ou seja, ele vai criticar o que ele mesmo viveu, desiludido, sarcástico, porque ele vai usar do sarcasmo e da ironia a todo momento para fazer essa crítica que o Machado fez à burguesia. E você tem que levar em consideração a transição do romantismo para o realismo. Machado de Assis tem alguns livros românticos? Tem. Agora, os que ele mais se destaca são os romances realistas.
em que ele começa essa análise psicológica, essa ironia, esse pessimismo. E aí tem a quebra com o romantismo. Não é mais aquele discurso linear em que chega o casal, eu te amo, vamos viver juntos, e ou um morre, ou alguém tem que morrer para os dois ficarem felizes. Nos livros do Machado de Assis, da parte realista da obra dele, não. Você vai ter que ter em mente que vai retratar a realidade nua e crua, e não precisa ser de uma forma linear. Pode ser contando uma parte aqui, um pensamento que ele tem puxa outro aqui, e vai contando a história. É bem isso que acontece no Memórias Póstumas. Então, vamos lá para a obra, diretamente à obra. Memórias de Brás Cubas. Quem que era Brás Cubas? Brás Cubas era filho da elite carioca, a elite do fim do século XIX. Ou seja, ele era o nosso playboyzinho de hoje em dia. Ele não era muito fã de estudos, era travesso e muito mimado pelo pai. Durante a vida dele, você vai perceber que ele tudo tenta, mas ele nada consegue. Como eu disse, ele não consegue ser deputado, não consegue se casar, não consegue fama, nada. Então, você pode retratar tudo isso pegando uma boa parte da infância dele que vai explicar essa vida. Um garoto levado, mimado pelo pai. E nessa época ainda tínhamos em vigor a escravidão, abolida pela princesa Isabel em 1888, se eu não me engano. E ele tinha um escravo amigo dele. E esse escravo é importante você saber porque ele retrata bem o futuro do Brás Cubas. O Brás Cubas sempre metendo o pau nesse escravo, o Prudêncio o nome do escravo, sofria nas mãos do jovem, entendeu? Então, ele acaba refletindo isso na vida dele, ou seja, ele vai ser um cara que vai estar sempre tentando se dar bem, tentando passar por cima das pessoas. Um cara levado, mimado pelos pais, é isso que você tem que levar da infância dele. Juventude. Os fatores principais da juventude do Brás Cubas são os amores que ele teve durante a vida. O principal, que muito professor pede, muito mesmo, é o amor que ele teve por Marcela. Marcela era uma prostituta de luxo, amiga de rapazes e dinheiro. Brás Cubas se apaixonou loucamente por essa mulher, ficou perdido. Só que ele realmente, no final ele reconhece, ele aponta os seus próprios erros depois da morte dele. A Marcela somente o amou por 15 meses e 11 contos de réis. Ou seja, enquanto ele teve dinheiro para bancar ela estava lá, estava amando ele. Acabou o dinheiro, acabou as festividades, acabou as alegrias, ela foi embora. Aí depois disso, o pai do Brás Cubas vai mandar ele estudar em Coimbra, direito, em Portugal, como muita gente da elite fazia. O filho vai estudar fora, tal, volta e tenta uma carreira política, tenta alguma coisa para tentar uma ascensão social. Ou seja, vai retratar bem o interesse da burguesia, o interesse de cada um em achar o seu espaço, achar o seu lugar ao sol, certo? Aí, quando ele volta de Portugal, se eu não me engano, quando ele volta, ele vai para um retiro e lá ele encontra Eugênia, uma menina por quem ele se apaixona. Só que ela era bonita, ela era inteligente, ele gostava dela, só que ela era coxa, ela mancava de uma perna, ela era meio... E aí ele tem vergonha de assumir esse amor, essa paixão, porque ele é pressionado pela sociedade. O que os meus amigos vão pensar, o que a sociedade vai pensar. Aqui é muito de aparências, muito de sorrisinhos pra lá e sorrisinhos pra cá. Certo. Aí terminamos a fase da juventude de Brás Cubas. Você já vai percebendo como era a personalidade dele. Ou seja, um rapaz de amores, não precisou trabalhar, estudou, mas não foi meio nas coxas. Um cara que na infância era levado e mimado pelos pais. Aí vamos para quando ele era adulto. Já disse, ele não precisou trabalhar. A família deseja que ele siga na política, como todo mundo queria, encontrar seu lugar ao sol. Então ele vai tentar se casar com a Virgília. A Virgília de uma família também que procurava sua ascensão social, querendo crescer ali. Só que ela vê em Lobo Neves um caminho mais fácil. Vê que ele é um cara mais calculista, mais sério e que ele consegue chegar mais longe. O Brás Cubas não vai conseguir isso. Por isso a Virgília, apesar de gostar do Brás Cubas, ela se manda pro lado do Lobo Neves. E aí que começa o adultério, que é a parte principal, se não o foco do livro, seria esse adultério. O foco do livro não, mas uma das partes muito principais do livro seria esse adultério entre que a Virgília, casada com o Lobo Neves, vai traí-lo com o Brás Cubas. Ou seja, eles mantêm um amor ali. E aí que entra a personagem Dona Plácida, uma mulher simples, pobretona, que trabalhava na casa da Virgília, conhecida de Virgília, que vai acobertar esse amor dos dois. Ou seja, eles vão pagar uma casa para ela ficar, essa mulher fica lá e a gente se encontra lá, a gente
tem a nossa relação ali dentro daquela casa com a Dona Plácida, nos acobertando, servindo como um álibi. E aí que o Lobo Neves é traído, o Brás Cubas e a Virgília, se não me engano, chegam até a ter um filho. Porém, com o decorrer da história, o Lobo Neves acaba sendo nomeado para um cargo político longe, fora do Rio de Janeiro. E então a Virgília vai com ele, e esse relacionamento dos Brás Cubas com a Virgília termina. E esse relacionamento termina, isso. Certo, aí a gente tem que levar em consideração o Quincas Borba, amigo de infância de Brás Cubas, um personagem muito importante, que ele vai virar um mendigo, vai acabar se aproveitando do Brás Cubas em certo momento da história, porém há uma reviravolta em que ele acaba herdando uma herança e enriquecendo. Esse personagem depois vai ganhar não sei se veio depois do livro ou se veio antes, mas vai ter um livro somente sobre ele, que é o Quincas Borba, um livro também do Machado de Assis, e em que ele vai desenvolver melhor a filosofia que é mostrada nesse Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o humanitismo, que ele vai mostrar que a verdadeira função do homem é ir derrubando os outros homens e conseguindo o seu lugar, a sua ascensão, que é essa crítica que o Machado faz à burguesia e aos seus interesses. Certo. Aí nós vamos entrar na velhice do Brás Cubas. Passou por tudo aquilo, infância, travesso, juventude, os amores pelas mulheres, adulto, traição, a traição que ele cometeu com o amigo, Lobo Neves, com a mulher dele. E chegamos à velhice. O Brás Cubas vai ser abandonado por todo mundo. Marcela, a amante que ele teve, vai ficar velha, feia, escrota, vai morrer. O amigo dele, Quincas Borba, vai morrer, vai ficar louco e após isso vai morrer. A família vai morrer. Ele vai brigar com a irmã e com o cunhado por causa da herança do pai. Vão se separar. Virgília vai pra longe. Então ele vai morrer aos 64 anos sozinho. E é aí que vem o começo da história. Porque ele vai mostrar primeiro a morte dele, vai dar uma divagada por esses pensamentos, o que é a morte, o que é a vida. E aí ele começa os fatos lineares, infância, juventude, até voltar na morte dele de novo. Interessante é mostrar que a morte dele foi assim, ele ficou obcecado durante quando ele já tinha os seus 64 anos lá, obcecado pela criação de um emplasto Brás Cubas, um remédio antihipocondríaco para curar todos os males humanos. E aí, é que ele fica tão obcecado por essa ideia, vou criar um remédio, as prateleiras vão estar lá com o meu nome, Emplasto Brás Cubas, vou ser famoso, vou ser reconhecido pela sociedade, que era o desejo que ele teve a vida inteira dele. Também podemos pensar assim, a sociedade incutiu na cabeça dele que ele tem que fazer isso, e ele seguiu, cabeça fechada, seguiu este caminho. Ele não consegue o emplasto, não fica famoso, não tem sucesso. Então ele vai morrer de pneumonia, triste, obcecado por essa ideia, vai delirar, vai sonhar com Gaia, viajar num hipopótamo. Então ele vai ficar muito maluco por não ter conseguido isso, por estar à beira da morte, vai morrer. E aí que vai entrar, que no final do enterro dele, se eu não me engano, foram 11 pessoas e poucos conhecidos assim mesmo, e ele diz que a própria natureza chorava, né? Uma cena muito triste, que é no começo do livro, porque ele começa tratando da morte. E é interessante você notar que ele realmente as não realizações deste homem. Agora eu vou ler um trecho, que é o último capítulo do livro, capítulo 160, intitulado Das Negativas. É um capítulo que é muito cobrado pelos professores na maioria das provas, e expõe bastante do contexto da vida do Brás Cubas e da própria análise que o Machado de Assis faz da vida e do homem. É interessante notar que, junto com a dedicatória que eu li no começo, e esse Das Negativas, o último capítulo, resumem praticamente quase o livro inteiro, certo? Vamos lá. Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto. Não fui ministro. Não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Mas não padeci a morte de Dona Plácida, nem a semidecência do Quincas Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra.
e conseguintemente que saí quite com a vida, e imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Ou seja, aqui nesse capítulo ele vai resumir todas essas não realizações, esta quebra com o ideal burguês, falando assim: não alcancei celebridade, que ele tanto almejava, não alcançou o cargo público, porém, ao contrário disso, enquanto isso, ele não teve que trabalhar, não pagou com o suor do seu rosto, labutando, trabalhando para viver. Ele nasceu rico, foi herdeiro, como podemos dizer. Ou seja, não sofreu a morte de Dona Plata, a morte dele foi louca, mas um tanto quanto decente. E aí você pensa, este homem não sofreu, também não fez nada de mal, de certo ponto de vista, ele saiu quite com a vida. Aí é que ele diz, não, eu tenho um saldo, eu tenho uma melhoria, uma vantagem acima de você, leitor. Eu não tive filhos, não transmiti a miséria dessa nossa realidade humana, dessa nossa indecência, a nenhuma criatura. Não passei o legado de nossa miséria, não passei pra ninguém tudo isso que eu sei que é ruim. E por isso, se diz que pode ser uma análise da própria concepção machadiana da vida, do ser humano. Ou seja, Machado transpõe para a sua obra tudo o que ele pensa, tudo o que ele acha, com o pessimismo, com as negativas, como se pode dizer assim. Certo? E aí nós vamos analisar aqui rapidamente a estrutura do livro. Porque geralmente alguns professores pedem narrador em primeira pessoa e póstumamente. Lembre-se, defunto, autor, não autor defunto. Defunto, autor. Ele é o observador e protagonista de sua própria história. E é dividido em tempo psicológico, em que o autor morto faz as suas próprias reflexões e um pensamento vai puxando o outro, e o tempo cronológico, ou seja, a partir do momento em que ele começa a contar a infância e a juventude, ele entra meio que num caminho e vai contando, tal, cresci, morri, tal. Então ele tem esses dois tempos, o psicológico e o cronológico. E aqui, uma finalização rápida. Gostei muito que o pessoal gostou do outro vídeo, eu vou colocar o link aí, os Lusíadas aí embaixo para quem tiver afim. Dê like, dê seu favorito. Se eu tiver dito algum erro, se você acha que faltou alguma coisa, mais um comentário, tiver algum pedido, alguma reclamação, pode comentar aí embaixo. Eu vou estar procurando, vou estar respondendo. Compartilhe com seus amigos, muita gente precisa ler esse livro, não tem tempo, pode entrar no vídeo, o vídeo é rápido, 20 minutinhos, rapidão. Se inscreva no canal, valeu galera, obrigado por assistirem, até mais.